Sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Gessner Oliveira para que apresente a palestra Saneamento e Meio Ambiente. Muito obrigado, presidente Carla. Para mim é um privilégio estar aqui no Rotary. Eu devo dizer muito obrigado pela apresentação muito amável da Betty Torres. Eu devo dizer que talvez um aspecto aí da minha biografia que foi muito, muito importante para mim foi ter sido bolsista do Rotary. No ano de 1973, eu fui para uma cidadezinha pequena no interior da Pensilvânia, chamada Slippery Rock. Eu sempre me lembro com muito carinho dessa cidade, e foi muito importante para a minha formação, e foi o Rotary que me proporcionou essa oportunidade. Então, sempre eu olho o Rotary com muito, muito carinho. Também cumprimento também ao Roberto Milani pela Comexport, que trajetória bonita da Comexport, e também pelo engajamento no GRAAC, que faz um trabalho tão importante. Até vai ter agora um jantar no dia 3, né? Importante. Eu fui sócio do Mailson da Nóbrega, da Tendências. Hoje tenho minha consultoria, a Go Associados, mas ele é sempre um entusiasta aí dos eventos do GRAAC e tal, até fazia corrida de rua pelo GRAAC e tudo mais, e ele me transmitiu esse entusiasmo. Eu acho que todos aqui conhecem o GRAAC, acho que é uma grande iniciativa. Mas, presidente Carla, eu conto aqui com a Luísa, que vai compartilhar uma breve apresentação. Depois eu fico inteiramente à disposição dos amigos para se houver algum aspecto. Infelizmente, hoje eu recebo uma pessoa às 13h30, então eu vou pedir licença para as 13h25 sair, para não ser um anfitrião mal educado aqui com... Não tem problema. Com a minha visita. Mas eu acho que nesses quase 30 minutos eu consigo passar as mensagens básicas, e sou um apaixonado aí pelo tema do saneamento, por vários temas, como o Dr. Lívio de Rosa sabe, e fico inteiramente à disposição para contatos futuros e conversas. Sempre um privilégio manter esse relacionamento com os rotarianos. Luísa, poderia, então, compartilhar a nossa apresentação? Posso, sim. A Luísa Grain, que é nossa assessora de comunicação e que tem um trabalho bastante competente aí, né? Talvez se pudesse colocar sob a forma de apresentação, aí o pessoal visualiza melhor. Isso. Eu escolhi no sumário, no próximo slide, 3 pontos. Primeiro, queria chamar a atenção para algo que é conhecido. Então, próximo slide, Luísa, algo que é conhecido, que são o slide anterior, né? São 3 no sumário, né? Nós temos lacunas importantes. Recentemente foi aprovada uma nova legislação, no ano de 2020, que é bastante relevante para o saneamento, e há muitas oportunidades no saneamento, e com impacto ambiental espetacular. Quer dizer, eu francamente, não vejo outra infraestrutura que tenha um impacto tão forte sobre a saúde e sobre o meio ambiente. No próximo slide, há 3 mensagens básicas. Primeiro é que as lacunas no Brasil são enormes. Nós temos uma negligência histórica com o saneamento, em que, infelizmente, vem desde tempos coloniais. Realmente, nós nunca demos muita importância para esse tema, a importância que ele merece. Segundo, que o novo marco, a nova legislação aprovada em 2020,
ela estimula mais investimentos, sobretudo ao trazer o setor privado. E já houve um avanço no volume de investimentos através do setor privado. Mas eu queria chamar a atenção para o fato que, para que nós eliminemos essa vergonha de ter uma cobertura tão baixa em saneamento, nós precisamos investir muito mais. Então, avançamos, porém o avanço precisa ser muito maior. Ainda, Luísa, no slide sobre os 3 pontos, eu queria chamar a atenção para oportunidades daquilo que modernamente se chama de saneamento ambiental. Muitas vezes se pensa apenas em água e esgoto, mas eu queria chamar a atenção para outros aspectos de drenagem. Agora, por exemplo, a Zona Leste está inundada aqui na cidade de São Paulo, é tão frequente esse tipo de problema, e nós precisamos muito tratar de drenagem, precisamos muito tratar de manejo de resíduos sólidos. Então, nós vamos abordar isso numa abordagem de saneamento ambiental. No próximo slide, nós temos, então, as lacunas do saneamento, e no próximo slide, esse fato que eu queria chamar a atenção para a necessidade de integração de água, esgoto, drenagem e manejo de resíduos sólidos. Esses temas, em geral, são tratados separadamente, mas, na verdade, eles estão intimamente associados, tanto do ponto de vista técnico, quanto legal, quanto do ponto de vista econômico-financeiro. O próximo slide resume as nossas lacunas do saneamento. Realmente, nem todos os brasileiros têm água tratada, cerca de 30 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à rede de água, quase metade da população não tem coleta de esgoto, mais da metade do esgoto gerado não é tratado, ele é devolvido à natureza in natura, e nós temos uma perda média de água, entre perda que a gente vê na rua, de vazamento, e perda comercial, que é subfaturamento, furto de água e coisas do tipo, nós temos algo como 40% de perda. Imaginem aqui os presentes, presidente, se nas nossas empresas nós tivéssemos 40% de perda. Realmente é algo bastante grave, né? No próximo slide, chama a atenção, dá detalhes aí por município. Nós estudamos para o Instituto Trata Brasil, a gente faz um levantamento dos 100 municípios mais populosos. Por exemplo, 32% da população apenas 32% da população nos 20 municípios que ficam ali naquilo que eu chamo de zona de rebaixamento da nossa classificação. A gente classifica esses 100 municípios mais populosos pela qualidade do saneamento. Os 20 piores, só 32% dos munícipes tem coleta de esgoto. Eu nem estou falando de tratamento de esgoto, estou falando de coleta, afastar o esgoto das casas das pessoas, né? Então, eu convido até aqueles que têm interesse a visitar o site do Trata Brasil. Há vários dados muito interessantes por município, por esses 100 municípios, que permitem comparar a situação. A gente procura realmente fazer isso. O Trata Brasil, a gente faz a parte técnica, né? O Trata Brasil faz isso para estimular os prefeitos, as câmaras municipais a se engajar no assunto. Depois, sobre perda de água, no próximo slide, eu costumo dizer que o maior manancial que o Brasil tem não é a nossa riqueza hídrica da Amazônia. Nosso maior manancial é a nossa incompetência, a nossa ineficiência, porque se nós reduzíssemos as perdas
de água, aquilo que a gente perde é suficiente para abastecer 66 milhões de pessoas, mais ou menos a população da Itália, né? Talvez eu erre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas dá uma dimensão da situação. Depois nós temos o manejo de resíduos sólidos. Há, infelizmente, os lixões, né? Em vez de nós termos aterros em boa situação, etc., nós temos muitos aterros que, na verdade, são lixões disfarçados, e temos lixões, né? Não sei se lembra essa foto muito triste de um lixão na cidade de Pinheiro, no Maranhão. Infelizmente, grande parte da nossa população ainda está sujeita aos terríveis efeitos de saúde pública gerados pelo lixão, fora aquilo que a gente deixa de ganhar com a economia circular. Então, no próximo slide, a gente chama a atenção que nós poderíamos produzir algo como 7.230 gigawatts de energia, né, algo suficiente para abastecer 24 milhões de residências, se nós produzíssemos energia a partir dos aterros que nós temos. Então, realmente aqui tem uma tragédia e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para gerarmos energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Quando a gente olha para a reciclagem, e aí eu realmente, presidente Carla, acho que o Rotary pode ter um papel muito grande, talvez já, pela minha ignorância, eu não sei se já não tem, mas certamente no estímulo à reciclagem. Daquilo que é coletado e levado aos aterros, apenas 2% é reciclado, né? Contra algo que é superior à metade na Áustria, na Alemanha, na Coreia do Sul, né? Países que aproveitam muito mais aquilo que é resíduo sólido urbano coletado. É claro que nós temos, por exemplo, na área de sucata de ferro, mais de 70% é reutilizado. Na área de papel e araras, na área de vidro, na área de alumínio, sobretudo, há muita reciclagem. Mas para aquilo que vai para o aterro, aquilo que é coletado pelos caminhões de lixo, etc., muito pouco é reciclado e muito mais poderia ser reciclado. Eu conversava há pouco no nosso... Nós temos um podcast que eu convidaria todos a se nos honrassem ouvindo. É um podcast semanal que chama Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, onde nós entrevistamos empreendedores de meio ambiente, discutimos, e líderes comunitários também, e eu acabo de conversar com uma empresa de Goiânia que recicla lixo eletrônico, né, e que é também uma iniciativa muito interessante, muito importante para o meio ambiente. No próximo slide, eu queria fazer uma defesa de São Pedro, porque toda vez que tem enchente, São Pedro é culpado. Choveu demais, pelo amor de Deus, a maior chuva que nós já recebemos. É óbvio que vai ter enchente, que vai ter tragédia, que vai ter desmoronamento se nós não cuidarmos de uma drenagem sustentável, né? Nós precisamos investir em galerias fluviais, nós precisamos cuidar para que as áreas de risco não sejam ocupadas, né? Acabar com o populismo de fechar os olhos para a invasão. Quer dizer, ou nós levamos isso a sério, ou a cada mês, talvez a cada semana, a gente vai ver uma tragédia, né? Esse slide estava pronto quando a Luísa me falou, olha, enchente na Zona Leste. Então, a gente pôs uma foto de hoje. E talvez tenhamos uma amanhã e depois de amanhã, se não tomarmos uma providência em relação a isso. O próximo slide mostra essa relação entre saneamento e saúde
né? Então, a gente tem a internação por 10 mil habitantes como indicador. Vejam que os municípios que estão na frente do nosso ranking, primeiro lugar no ranking é Santos, segundo lugar é Uberlândia. Vejam a diferença que tem com os municípios, com Santarém, por exemplo, que está em 98º. Então, tem uma internação por 10 mil habitantes muito maior. População hídrica, né? É muito comum haver internações por diarreia. Isso afeta muito, sobretudo, as crianças, os bebês, e é causa de mortalidade infantil, infelizmente, por falta de saneamento. No próximo slide, nós mostramos o investimento necessário, né? Nós estimamos algo como R$500 bilhão que é necessário para universalizar, ou seja, para ter 100% de água, 100% de coleta de esgoto, 100% de tratamento. É um salto bastante grande. No próximo slide mostra como isso requer um volume anual médio da ordem de R$36 bilhões ano, e nós estamos hoje com alguma coisa como próximo a R$14 bilhões ano. Portanto, a gente tem que dobrar, mais do que dobrar, o investimento anual para universalizar em 2033, conforme é previsto no Plano Nacional de Saneamento Básico, lá de trás, de 2007, depois ele foi revisto, e a gente vai empurrando com a barriga a universalização, e é preciso fazê-la rápido para que haja saúde e meio ambiente. O novo marco de saneamento é importante porque os investimentos cresceram, os estados não têm muitos recursos, os municípios têm pouco. É muito importante trazer o setor privado para fazer investimentos. Felizmente, isso vem ocorrendo. No Rio de Janeiro, houve parcerias público-privadas muito importantes. Tem uma situação trágica no Rio de Janeiro, né? Além da poluição da Baía da Guanabara, que vocês conhecem. Em Maceió, na região metropolitana de Maceió também. Ontem houve o leilão na região metropolitana de Fortaleza, muito importante. O próximo slide mostra isso, que uma empresa privada se comprometeu, então, com investimentos da ordem de R$6,2 bilhões nos próximos 30 anos, e o atendimento a cerca de 4 milhões de pessoas nessa região. Então, realmente, é uma situação, promissor, é ótimo, é alvissareiro que a gente tenha essa parceria, esse projeto no Ceará, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul. Houve vários projetos bem-sucedidos, porém, ainda falta muito. Esse é o recado que eu queria passar. O próximo slide nos introduz ao novo marco. A grande mudança do novo marco, o próximo slide mostra um tripé, é melhorar a regulação, colocar contratos com foco em eficiência e aumentar a competição, porque antes as empresas públicas não tinham competição. Então, é preciso colocar a competição. Pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, pode ser uma autarquia municipal, mas o importante é que os municípios tenham alternativas. No próximo slide, a gente mostra a importância do manejo de resíduos, né? De novo, infelizmente, no Brasil, você não cobra pelo serviço de resíduos sólidos urbanos, né? E os prefeitos morrem de medo, as câmaras municipais morrem de medo de colocar a taxa do lixo, etc, etc. Bom, resultado, não tem recurso para fazer o manejo, para fazer a coleta, a disposição adequada
dos resíduos sólidos. O resultado, desculpem o termo, é que as nossas cidades ficam aporcalhadas. É uma vergonha ver lixo espalhado por toda parte. Melhorou um pouquinho aqui e ali, mas a gente está longe daquilo que seria necessário, né? A gente vê, por exemplo, fotos, aqui tem uma foto do passado, no próximo slide, resíduos sólidos urbanos no Rio Pinheiros. Eu não estou falando de 1950, 1920, estou falando de 1990. Era essa a realidade do Rio Pinheiros. Graças a Deus está mudando, a despoluição do Rio Pinheiros está andando bem. Eu não sei quantos de vocês têm ido ao Parque Bruno Covas, que está muito interessante, tem lá uma ciclovia, uma pista de corrida, tem uma ciclovia na margem esquerda, vários cafés, locais. Eu convidaria todos aqueles que ainda não foram para realmente verificar o que está acontecendo com a despoluição do Rio Pinheiros, que é muito interessante. No próximo slide, a gente mostra que apenas 13 municípios realizam cobrança de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos com a conta de água, né? É claro, outros municípios cobram através do carnê do IPTU, cobram de diferentes formas, mas é muito importante que haja, que a gente deixe o populismo e estabeleça uma tarifa para esse serviço e, ao mesmo tempo, que exija eficiência, que faça de uma forma eficiente. Há muitas oportunidades, se a gente for para o nosso último ponto, e a inovação é chave para essas oportunidades, e oportunidades de ESG, que eu tenho certeza que é um tema caro aí ao Rotary, porque a água, na verdade, muitas vezes a gente fala na água, no esgoto, como coisas separadas. O ciclo da água é um só, é a mesma água, né? E nós utilizamos a água, e dos mananciais a gente pode gerar energia elétrica com PCHs. Da água residual que nós, depois de utilizarmos no banho, no sanitário, lavando louça, lavando roupa, dessa água residual que vai para o sistema de esgotamento sanitário, nós podemos transformá-la em água industrial, que a indústria pode utilizar. O tratamento da água gera um lodo que pode ser usado em material de construção. O tratamento de esgoto gera um lodo que pode gerar energia, que pode virar fertilizante, que pode os gases do tratamento de esgoto, como o gás metano, altamente poluente, ele pode virar biometano, ele pode gerar energia, pode gerar combustível, enfim. Há uma série de reutilizações extremamente interessantes que podem ser feitas desde que haja seriedade, inovação e investimento no setor. O próximo slide mostra uma foto muito interessante, não sei quantos terão tido a oportunidade de ver, a geração de energia solar utilizando as lâminas d'água das empresas de água. Então, esse é um caso no qual a EMAI tem um parque de placas fotovoltaicas que flutuam no seu manancial, na Billings. E essa geração de energia solar sobre a água flutuante, ela é mais eficiente ainda do que os parques convencionais que certamente vocês conhecem bem. No próximo slide, mostra como a inovação é fundamental, né? E nesse setor, para descobrir novas formas, hoje, com a guerra, com o preço dos fertilizantes, seria fundamental, certamente, ter alternativas, né, do ponto de vista de produção de fertilizantes. Nós podemos produzir fertilizantes orgânicos a partir justamente do lodo do tratamento de esgoto.
Um estudo que nós fizemos mostra que no próximo slide, há um enorme potencial para água de reuso. A gente pega o efluente do esgoto doméstico e transforma novamente numa água adequada para a indústria, adequada para a agricultura e mesmo potável. Isso envolve um tratamento mais sofisticado, naturalmente, mas eu os provoco aqui e os convido a brindar com essa cerveja Vira, do próximo slide, que ganhou um prêmio na Europa por inovação. Essa cerveja é feita a partir de efluente de esgoto doméstico. Ou seja, é um ciclo só. Vários países, como Israel, como Espanha, têm um percentual enorme da oferta, que é a água de reuso. Isso significa que você não precisa ir a novos mananciais e fazer feitos romanos, que iam cada vez mais longe para buscar água. Gerou uma arquitetura maravilhosa, fascinante dos aquedutos, etc. Mas transcorridos quase 2000 anos, eu acho que a gente pode fazer melhor, né? A gente pode inovar muito mais e reutilizar muito mais. No próximo slide, a gente mostra como as nossas cidades podem mudar de cara. Vejam se dá para explicar para alguém que a Baía da Guanabara seja tão suja. Quer dizer, quando a gente teve as Olimpíadas, era uma vergonha ficar afastando o lixo para que os nadadores pudessem nadar, para que pudessem os velejadores e assim por diante. Vejam, a foto em cima já é do Rio Pinheiros. Vejam como o Rio Pinheiros já tem uma cara de rio. Já não tem mais aquele odor forte, a gente já vê garça, a gente já vê vida aquática, né? Então, eu não vou dizer que já vê capivara, porque capivara existe em qualquer lugar, mas é impressionante como isso muda a cara da cidade, muda a cara do rio. E, finalmente, então, eu relembraria, nós temos uma tragédia no saneamento, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, né? O marco é importante, mas lei não muda o mundo real, quer dizer, a gente precisa muito mais do que a lei. E aí, novamente, o apelo ao Rotary, que já está naturalmente antenado, sensibilizado com o tema. Eu acho que é um grande espaço de mobilização da sociedade, de conscientização da sociedade da importância do saneamento para a saúde, para o meio ambiente, para a educação, porque diminui o absenteísmo dos alunos, diminui a evasão escolar em função da menor frequência de doenças, melhora o processo de gestação dos bebês e, consequentemente, uma melhor formação, inclusive uma melhor formação cerebral, com impactos do ponto de vista de capacidade cognitiva. Enfim, as evidências científicas são muito fortes e a gente não pode mais ser negligente em relação ao saneamento. Presidente Carla, eu poderia falar muito mais, eu sou um entusiasta desse tema, mas eu ia atrapalhar a reunião de vocês, e eu também tenho um compromisso aqui, o meu convidado chegou e está esperando, e eu, então, agradeceria muito essa oportunidade e pediria, se fosse possível, eu vou deixar o meu e-mail, o meu celular, etc. Para mim seria uma honra poder conversar com eventuais interessados nesse tema e aspectos dessa apresentação que, porventura, queiram conversar mais a respeito. Agradeço demais, Dr. Gessner, sua palestra. Eu tenho inúmeros comentários a fazer. Iniciando, mas vou fazer um comentário só, que é sobre a satisfação de saber que o Dr. Gessner foi um intercambista do Rotary, e é como eu sempre digo,
o intercâmbio do Rotary, ele não serve para aprender um idioma somente, né? Isso eu acredito que é a consequência, mas, na verdade, ele tem uma função primordial de formar grandes líderes, e nessa palestra e com a sua presença a gente percebe que foi cumprido esse fundamento do intercâmbio, de formação de líderes, porque a gente percebe que temos à nossa frente um grande líder. Parabéns, parabéns, feliz de saber que foi um intercambista, enfim, que fez essa conexão mundial, não é? Do Rotary como intercâmbio, e parabéns pelas palavras, pelo conhecimento, pela sabedoria. Agradecemos demais a sua palestra. Eu queria somente dar a palavra rapidamente para o Mirshed, que foi o seu padrinho nessa reunião, e, enfim, para que ele faça seus agradecimentos aí finais. Parabéns, professor Gessner, realmente uma palestra muito importante para todos nós, e eu tenho te acompanhado muito no Jornal da Cultura, em outras entrevistas que você tem dado. Muito obrigado por sua presença e bons contatos aí na GO Associados. Um abraço fraterno. Olha, muito Carla, se você me permite, eu também queria deixar um super forte abraço ao Gessner. E já de antemão, Gessner, te convidar para o meu podcast sobre ESG. Eu vou depois entrar em contato com você, porque está sendo bem bacana, e agradeço muito a oportunidade de você estar aqui com a gente, com a sua sabedoria e conhecimento, transmitir a todos nós. Super obrigado. Viu? Olha, eu que agradeço, são muito amáveis, muito generosos, até mesmo exagerados, mas para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu tenho um respeito e uma gratidão muito grande ao Rotary, e certamente vamos fazer isso, Lívio. Muito obrigado, Michel, muito obrigado, presidente Carla. Nós também temos esse podcast, a gente pode conversar, Lívio, e aí a gente faz um episódio conjunto aí, porque a causa é a mesma. Exatamente. Né? E então, olha, agradeço enormemente, uma ótima reunião para vocês. Eu vou tomar a liberdade aí de receber meu convidado. Claro, eu só peço uma salva de palmas para o nosso palestrante do dia, Dr.